está passando na porta da sua casa. Carlos Gomes. Próxima estação, Next Station. Passeando pelas ruas, debates e embates. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vem acompanhando os episódios do nosso podcast aqui do coletivo Passeando pelas Ruas. Eu sou o Felipe. Sou a Paloma. Eu sou a Paola. E eu sou a Renata. Nós fazemos parte do coletivo Passeando pelas Ruas, coletivo que vem desenvolvendo o projeto Memórias Periféricas, com foco na Zona Leste de São Paulo e que conta com financiamento do edital de fomento à periferia da Secretaria Municipal de Cultura. Um dos eixos do nosso projeto é tentar fazer uma articulação a partir das discussões de história e memória e patrimônio, mas ancorados numa discussão que envolva as discussões de gênero, raça e classe. E dentro dessas discussões a gente procura trazer para o nosso podcast discussões que procuram trazer de uma forma de fácil compreensão alguns desses conceitos, né? E para o dia de hoje, para a nossa conversa de hoje, a gente vai estar discutindo então o conceito de gênero com uma pesquisadora que tem aí feito uma série de trabalhos, investigações sobre essa temática, uma pesquisadora que vem aí trazendo em discussão o papel das mulheres nas artes, nas pinturas, no circuito de arte da primeira metade do século XX. Pesquisadora essa que é ligada ao nosso coletivo, a Paola Pascoal. Paola, bora lá? O que você tem a nos dizer sobre o conceito de gênero, então? Entender que gênero, como falado no episódio anterior, ele parte de uma construção social, de entender como as identidades e as relações sociais entre os gêneros são culturalmente construídas e como elas se modificam em determinadas culturas e ao longo do tempo. E que a questão biológica não consegue explicar tudo e não é suficiente para explicar os comportamentos humanos, a identidade, a personalidade, porque esses pontos são atravessados pela própria formação cultural e social, e que as expectativas sociais relacionadas ao sexo, como a ideia da mulher dócil, maternal, delicada, que usa determinados acessórios, se atravessa também com a ideia do homem forte, que não chora, que não faz isso, não faz aquilo, que não são naturais, mas são expectativas que a sociedade tem em relação ao que espera de ser homem ou mulher. A nossa sociedade, marcada pelo patriarcado, instiga e naturaliza a opressão das mulheres, transforma e sustenta as diferenças e especificidades dos seres em desigualdades de gênero. Inferioriza as mulheres em relação aos homens, colocando-as em um lugar abaixo de uma hierarquia social cientificamente criada. Pode-se dizer que até mesmo as atribuições sociais eram e ainda são, em grande medida, divididas de acordo com o sexo. Então, podemos lembrar que as próprias decisões públicas, o próprio espaço público pertencia ao homem, sob a dominação masculina. Concomitantemente, o espaço reservado às mulheres era o particular, o doméstico. Dessa forma, observa-se que o papel social atribuído à mulher no âmbito doméstico é uma construção social que transformou o trabalho doméstico como naturalmente pertencente à mulher, ou seja, ele foi naturalizado como não trabalho, mas foi entendido como uma dádiva, uma bênção, um atributo indissociável do sexo feminino. Sobre acho que também é importante a gente enfatizar qual a importância de se falar sobre gênero, nesse formato de podcast e qual a relação com os outros episódios, de raça e classe. A própria utilização do gênero como categoria analítica, como um instrumento de análise, permite perceber que existem as desigualdades também intragênero, dentro do mesmo gênero, o que fortalece a ideia de que sexo biológico não determina comportamentos e identidades.
O reconhecimento da existência dessas desigualdades entre as próprias mulheres é o resultado da crítica instaurada pelo feminismo negro, que abriu portas para a compreensão de que o próprio movimento feminista no Brasil, por mais benéfico e esclarecedor para a luta contra o sexismo possa ter sido, ele também esteve atrelado por muito tempo a uma visão universalizante e eurocêntrica de mulheres. Conforme apontado também, a gente pode também fazer um apontamento de uma referência bastante importante, que é a Sueli Carneiro, né, autora de diversos estudos relacionados também ao feminismo negro. E eu vou fazer uma citação. Então, ela aponta que a incapacidade de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo feminino, a despeito da identidade biológica, dessa forma, as vozes silenciadas, os corpos estigmatizados de mulheres vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo, continuaram no silêncio e na invisibilidade. Sueli Carneiro aponta ainda que o feminismo deve liberar as mulheres e, ao mesmo tempo, enfrentar todas as formas de opressão. A construção de um feminismo negro a partir do contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racista deve ter como eixo articulador o próprio racismo e o impacto que tem sobre as relações de gênero, pois é ele que determina a hierarquia de gênero em nossas sociedades, observando a própria realidade da sociedade latino-americana e não apenas as europeias. De acordo com a autora, o racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros, da população em geral e das mulheres negras em especial. A identificação e o autorreconhecimento das mulheres negras tem despertado um novo olhar feminista e antirracista, pois integra em si as tradições tanto da luta do movimento negro quanto do movimento de mulheres e das condições específicas do ser mulher. Cito novamente a Sueli Carneiro. O atual movimento de mulheres negras, ao trazer à cena políticas e contradições resultantes das articulações das variáveis raça, classe e gênero, promove a síntese das bandeiras de lutas historicamente levantadas pelo movimento negro e de mulheres no país, enegrecendo de um lado as reivindicações das mulheres, tornando-as assim mais representativas do conjunto das mulheres brasileiras e, por outro lado, promovendo a feminização das propostas e reivindicações do movimento negro. Essa autora alega que o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição leva esses sujeitos a assumir, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos particulares, ou seja, grupo de mulheres indígenas e grupo de mulheres negras, por exemplo, possuem demandas específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas na essência sob a rúbrica da questão de gênero, se estas não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso. Fecha aspas. Nesse ponto, a autora reafirma que a consciência de que a identidade de gênero não é capaz de produzir naturalmente uma solidariedade racial intragênero no movimento feminista permitiu conduzir as mulheres negras a enfrentar dentro do movimento feminista as desigualdades e contradições que o racismo produz entre as mulheres, especialmente entre mulheres brancas e negras. A utilização do gênero como uma categoria de análise histórica também é bastante importante a gente ter em mente, porque foi lançado também, e discutido pela pesquisadora John Scott, como uma maneira de indicar as construções sociais, um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana. Então, a Scott reafirma que reivindicar a importância das mulheres como sujeitos históricos é resistir a imposições tradicionais na história, lutar contra padrões consolidados por comparações nunca estabelecidas por pontos de vista jamais expressos como tal. Fecha aspas. De acordo ainda com essa pesquisadora, os estudos sobre gênero devem se direcionar para a necessidade de rejeitar o caráter permanente da oposição binária masculino versus feminino e apontar para a historicização e desconstrução hierárquica, ao invés de aceitá-la como óbvia, natural e livre de qualquer questionamento.
Partindo da constatação de que existem essas desigualdades intragênero, consequentemente, essas desigualdades existem em todos os âmbitos da sociedade. E a gente ainda consegue perceber a frequente invisibilidade das questões da mulher negra. Então, ao abordar essa questão de gênero dentro do podcast, relacionando as relações de gênero, raça e classe, permite uma melhor visualização dessas questões também, e que perpassam toda a nossa sociedade. E é importante abrir espaço aqui também para a gente ver também a presença de diversos grupos dentro da própria sociedade que buscam esse espaço e que lutam por mais equidade, Então, dentro da própria sociedade civil, a gente vê vários grupos se mobilizando para resolver essa questão, E de como também é bonito ver as mudanças dentro da própria academia, Uma ampliação de uma variedade de temas que dificilmente seria possível se não existisse também, no mínimo, de políticas públicas para um próprio ingresso de mulheres e homens negros dentro da universidade, que faz com que diversos temas possam também ir surgindo ao longo do tempo. É isso aí. Muito bom. A gente conseguiu trazer uma discussão sobre a questão de gênero e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um abraço. Até mais, gente. Esse é um podcast produzido pelo coletivo Passeando pelas Ruas, com o apoio do Edital de Fomento à Cultura da Periferia. O roteiro deste episódio foi escrito por Paola Pascoal.